Um manual do alquimista moderno. Aprenda a criar a sua realidade usando o poder da mente. Por Maia Andrade. Lei da vibração. A imagem que representa essa lei é um coração vibrando, emanando impulsos eletromagnéticos como se fossem sinais de Wi-Fi. A vibração é a base da expressão da vida, e o coração é o símbolo da vida. Tudo que tem vida, vibra. A terceira lei hermética parece simples de entender, mas na verdade é uma das mais científicas entre as 7. Seu axioma diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Mas como que tudo se move? Quando olhamos para um prédio, parece que ele está parado, só que não está. Quanto mais você se aproximar dele, vai ver que todos os elementos que compõem aquele prédio, o concreto, o ferro, o vidro, os tijolos, estão vibrando em alguma frequência altíssima. Átomos, moléculas e partículas estão lá em constante movimento. O universo abomina o parado, o que está em repouso. Na verdade, nada está em repouso. Tudo está em diferentes graus de vibração. Como já mencionei na lei anterior, os mais altos graus de vibração pertencem ao plano espiritual, onde a vibração é tão rápida, tão intensa, que parece estar parada. Já no plano material, há vibrações tão lentas que também parecem estar paradas. Mas nada se encontra estático. Ou está rápido demais, ou lento demais. Lembra daquela história de que a água parada dá mosquito? É porque o universo sempre arruma um jeito de encontrar utilidade para aquilo que parece estar parado. Experimente deixar o seu carro sem rodar por 6 meses para você ver só. A minha sogra fez isso. Meu marido é quem dirigia para ela. Então, após o nosso casamento, o carro não saiu mais da garagem. 6 meses depois, quando ela decidiu dirigir, o carro estava com um cheiro horrível. Fungos e bactérias criaram aquele mofo, ou seja, o universo achou utilidade para aquele carro parado, ser moradia para micro-organismos. Assim como fez com a água parada que virou nascedouro de mosquitos. A verdade é que, segundo essa lei hermética, para que tudo se manifeste no plano físico, é necessário que esteja vibrando em uma determinada frequência. É aquela quem vai formar, digamos assim, a assinatura vibracional de um corpo ou objeto que se manifesta no plano físico. A matéria seria então energia vibrando em frequências diferentes, energia condensada. Uma cadeira, por exemplo, vibra em determinada frequência, e eu não sou uma cadeira porque vibro numa frequência diferente da dela, mas tudo é a mesma energia, só que vibrando em escalas variadas. O todo é a frequência máxima. Para entender melhor tudo isso, você precisa primeiro compreender o processo de criação na mente do todo e de tudo o que há. O todo está no topo dessa escala vibracional. Ele é a frequência máxima que existe. E é um espírito, mas não no termo religioso da palavra, e sim no sentido de ser onda, como diz a física quântica, de ser invisível e poder assumir a forma que desejar e estar onde quiser, e até em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para criar tudo o que há aqui na Terra, o todo precisou diminuir, afunilar, compactar a sua consciência para conseguir reduzir a vibração até a frequência do planeta, que é baixíssima para os seres do plano espiritual. E assim foi criando moléculas, partículas e células. E esses pedacinhos se juntaram, formando a natureza, os objetos, os humanos, tudo. A consciência do todo precisou evoluir para se transformar na forma mais grossa da matéria. Assim, o reino invisível do plano físico, formado por bactérias e outros micro-organismos, comporta os seres com as vibrações mais baixas. Já no plano espiritual, existem seres com poderes inimagináveis, como super-heróis, que vibram em frequências altíssimas.
Mas saiba que eles também começaram lá embaixo na escala vibracional, como uma simples molécula, e depois foram crescendo e se transformaram em seres humanos. E os seres humanos, por sua vez, vão continuar a evoluir, até que a vibração deles seja tão grande que não caiba mais no planeta Terra, fazendo com que sejam atraídos para outros planos da realidade. Ou seja, nós vamos para onde a nossa frequência vibracional nos levar. E milhares de anos vão passar. A consciência continuará a se expandir, até entrar em total fusão com o todo. Como se vê, à medida que as criações do todo vão ampliando a sua consciência, elas elevam de vibração. Quanto maior a consciência, mais alta a vibração. Uma pessoa que já entende sobre o todo e sobre como usar a mente para criar a sua realidade está vibrando em frequências mais elevadas do que quem se coloca na posição de vítima, achando que existe apenas o plano material. Mas calma, porque todos nós vamos chegar lá. É como se refere o livro de Mirdad, a respeito do destino do homem na Terra. Ele diz: entrará para a forja um homem e de lá sairá um Deus. Então, os seres que hoje estão no mais alto patamar da escala vibracional começaram com uma partícula igual a nós. Na verdade, até menor do que nós, como afirma o Kybalion. E além disso, é natural tudo que o todo criou voltar para ele. A minhoca vai voltar e nós também vamos voltar. Tudo. Entenda que o que nos diferencia do todo é que estamos bem abaixo dele na escala de vibrações. Mas nós somos o todo compactado, vibrando em frequência mais baixa. E para ficarmos mais parecidos com ele, precisamos expandir a consciência. E quanto mais você expande sua consciência, mais coisas serão possíveis para você. Essa terceira lei hermética vem nos lembrar ainda que nossa mente e nossos sentimentos também emanam vibrações. Cada pensamento e cada sentimento que você emitir vão produzir no resultado. Essa terceira lei hermética vem nos lembrar ainda que nossa mente e nossos sentimentos também emanam vibrações. Cada pensamento e cada sentimento que você emitir vão produzir um resultado em sua vida. Pense no que domina a sua mente: medo, culpa, vergonha, raiva, talvez inveja. Todos esses sentimentos são de baixíssima frequência e vão fazer com que você fique cada vez mais longe do todo. Quanto mais negativo eles forem, pior será a sua vida, porque ela refletirá aquilo que você está emanando. Simples assim. Já o hermetista compreende que, ao mudar o seu pensamento, criando imagens mentais positivas, emanará a frequência capaz de manifestar coisas boas no seu mundo físico. É assim que funciona. Quer uma última lição da lei da vibração? É que se tudo foi criado pelo todo para estar em movimento, você também não pode ficar parado. Portanto, não deixe nada em sua vida ficar estagnado, porque isso vai contra essa grande lei universal. Ficar parado, literalmente, não vai levar você a lugar algum. A relação entre vibração e sentimentos. Os nossos sentimentos denunciam em que padrão vibracional estamos, assim como o nosso grau de vibração determina o que estamos atraindo para a nossa realidade. Nesse sentido, sentimentos e emoções são nossos termômetros vibracionais, mostrando em que ponto da escala vibracional nos encontramos. Saber disso é muito importante porque a nossa vibração determina a nossa criação. Tudo possui uma posição na escala das vibrações. Tudo está vibrando em uma determinada frequência. Portanto, eu, como alquimista da minha própria vida, devo ter consciência da minha posição na escala das vibrações e escolher deliberadamente em que frequência quero vibrar. Nós temos a liberdade e o direito de nos mover para onde quisermos nessa escala. Fazemos isso determinando o nosso foco de atenção e ajustando a nossa vibração para entrar em sintonia com a frequência daquilo que desejamos cocriar.
E como nossos sentimentos denunciam a nossa verdadeira vibração, daí você vê a importância de fazermos uma autoanálise sincera para conhecer o que estamos sentindo. Algumas pessoas me dizem que fazem de tudo para manifestar seus desejos. Estudam lei da atração e fazem técnicas de cocriação, mas não conseguem realizar o que desejam. Já houve até quem me dissesse que manifestou o contrário do que intencionou. Porém, entenda, nunca é a lei que falha, nem a técnica que erra. A questão está sempre na vibração da pessoa na hora da prática. Não adianta falar, mentalizar, escrever palavras de gratidão e fazer simpatias se você não sentir de verdade o que está realizando. É por isso que Neville Goddard afirma que o sentimento é o segredo, porque ele nunca mente sobre como estamos vibrando. Mais importante do que a ação é a sua vibração. Lei da polaridade. A imagem que ilustra essa lei é uma mandala, simbolizando a relação harmônica de forças aparentemente opostas, o Sol e a Lua, a noite e o dia, a luz e a escuridão. Essas forças opostas representam extremos, opostos que parecem estar muito distantes em semelhança, mas na verdade estão muito próximos, se tocam. Eu considero a quarta lei hermética bastante fácil de ser compreendida na teoria, mas muito difícil de ser aceita e colocada em prática pelo ser humano. O seu axioma é: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esta é uma das leis que está mais evidente a olho nu para a sociedade. Pessoas com qualquer grau de consciência conseguem identificar as polaridades, o dualismo em tudo o que há neste planeta e nesta existência, dentro de si próprias e no outro. Claro e escuro, bem e mal, amor e ódio. Mas embora as polaridades sejam facilmente identificadas, são muito pouco compreendidas. A dualidade, contudo, é necessária para o equilíbrio do universo no que diz respeito às diferenças. Em O Livro de Mirdad é explicado que a dualidade foi necessária para que o todo manifestasse em forma física, a fim de ter experiências de diferentes perspectivas para auxiliar na expansão do universo. Por isso, quando a nossa representação física vem para a Terra, vive uma experiência dual. E quando essa experiência temporariamente humana acaba, a dualidade também se encerra, até que voltemos novamente para o plano material, onde mais uma vez experimentaremos o mundo dual. Mas afinal, qual a diferença entre o bem e o mal? Tudo é a mesma coisa, só que em graus diferentes de vibração. Entre cada polaridade existem escalas com graduações, diferentes graus de bondade, de luz, de amor. Todo sentimento é fruto de uma das polaridades. E esse sentimento pode andar na escala, modificando a sua intensidade. Vamos pegar como exemplo o amor, na polaridade positiva, e o ódio na polaridade negativa. No espaço entre os dois, há graus de amor. Quanto mais o amor se encaminha em direção à polaridade oposta, menos intenso vai ficando. Então, o ódio nada mais é do que o amor em um diferente grau de vibração. Os dois sentimentos são a mesma coisa, mas em graus distintos. O ódio nada mais é do que o amor em polaridade negativa. O mesmo acontece com a luz e o calor. A escuridão corresponde a graus baixíssimos de luz e o frio a frequências muito baixas de calor. Lembro que certa vez no meu canal no YouTube, uma pessoa escreveu o seguinte comentário em um dos meus vídeos. Não sei porquê, mas eu odeio essa mulher.
Só que como eu já vinha estudando tudo isso, apenas ri, porque entendi aquilo como amor. Eu pensei, essa pessoa me ama, só que em diferentes graus. A consciência dela não compreende que o que ela sente por mim é amor. Assim, toda pessoa que o odeia, na verdade o ama, só que ela está numa polaridade inversa. Amor e ódio são a mesma coisa em diferentes graus, tendo o ódio baixíssima vibração, mas ele é amor também, em diferente manifestação na escala das polaridades. Não é à toa, portanto, que esta é uma das leis mais negligenciadas e mais mal compreendidas. Muitas pessoas me perguntam: quer dizer que eu tenho que aceitar o mal e o ódio? Elas não querem fazer isso. Porém, esse esforço que o ser humano tem em querer transformar tudo em igual vai contra a lei da polaridade. A história está aí para confirmar. Guerras após guerras, grupo contra grupos, são opostos lutando entre si com o objetivo de fazer o outro pensar igual. Tudo isso porque não aceitam o equilíbrio do universo que há nas diferenças, nem o fato de aquilo que nos irrita no outro está em nós também. É como diz o axioma: tudo é a mesma coisa em diferentes graus de vibração. Entenda, o homem que tenta mudar a dualidade está criando mais confusão no mundo, mais guerras. E mesmo que a maioria das pessoas compreenda como a lei funciona e identifique que polaridades no seu dia a dia existem, elas não querem aceitar que tem que ser assim, que é parte de uma das leis do universo. Não obedecer à lei da polaridade é o mesmo que dizer: eu não acredito na lei da gravidade, e em seguida se jogar de um prédio. Quando você luta contra uma lei dessas, você se destrói, você sofre. Não tente lutar contra as polaridades, porque sempre será vencido. E lembre-se, você não está aqui para brigar com ninguém, e sim para entender a lei e obedecê-la. Qual o seu lado na polaridade? Então, o primeiro passo para viver bem com a lei da polaridade é reconhecer em que lado da dualidade você está. Em qual grau da bondade você se encontra? Em qual grau da prosperidade? Se você não está satisfeito com os resultados que vem obtendo agora, assuma que está no lado oposto da polaridade que deseja e, a partir daí, procure ser a polaridade inversa de sua atual realidade. Esse é o primeiro passo para transmutar e começar a subir degraus diferentes. E você vai entender melhor isso quando falarmos sobre transmutação mental mais adiante. Quanto mais atenção você der para o que não gosta, mais disso vai aparecer para você. Isso porque está se conectando com o lado inverso ao desejado. Além disso, a lei da polaridade vem lembrar que você tem dentro de si um lado luz e um lado sombra. É a nossa parte escura que ainda precisa ser trabalhada. E conforme você avançar na escala da expansão da consciência, menos trevas terá, porque estará subindo para a luz. A luz é o conhecimento total, o destino final do ser humano. É voltar para a essência divina, o todo, que é luz, bondade, amor, prosperidade, abundância, paz e tudo o que há de bom. Então, aquilo que está na polaridade inversa, o mal, a negatividade, não existe, porque nada mais é do que um afastamento do destino. Isso costuma dar um nó na cabeça das pessoas, porque elas acham que não precisam fazer nada, que têm que aceitar o mal. Mas não é bem assim. Entenda que, quando você estiver diante de algo de que não gosta, deve dizer: eu posso escolher olhar para o inverso disso, porque isso é a manifestação da polaridade negativa. Tenho certeza de que você vai viver uma vida muito mais positiva. Aceite que existem leis que estão governando o universo e mantendo tudo em ordem, desde que o mundo seja como ele é. Você tem que governar apenas o seu próprio mundo, o seu universo particular. Governando a si mesmo, você governa as coisas à sua volta. Por exemplo, se você pensa que só há maldade no mundo, será o mal que se manifestará na sua experiência física.
Mas se você decide focar no fato de que o mundo é predominantemente luz, porque lembra, a polaridade negativa não existe. Ela nada mais é do que graus baixíssimos de amor, bondade, paz, etc. Aí haverá abundância de tudo o que há de bom. Enfim, é assim que funciona a lei da polaridade. Tão simples, mas difícil de aceitar. Aceitar que o outro é diferente e que está se expressando em graus diversos de vibração na escala das polaridades. Todos os seres têm graus de bondade diferentes. Ninguém é todo mal e ninguém é todo bom, a não ser o todo, que é luz pura. O que chamamos de maldade nada mais é do que o bem em baixíssima vibração. Então, quando você vir uma pessoa cometendo atos maldosos, saiba que existe algum grau de bondade nela. Ela apenas está em diferente posição do que você na escala da expansão da consciência. Mas lembre-se, quanto mais uma mente se expande e fica mais próxima do todo, mais luz e bondade se manifesta na experiência dessa pessoa. É assim que funciona o mundo. Além das polaridades. Apesar de toda essa dualidade, existe o paradoxo divino, que explica qual é nossa verdadeira identidade além das polaridades, ou seja, quem somos na unicidade. É como menciona o Caibalion. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio de polaridade que se manifesta quando o todo começa a criar. Para você entender melhor isso, imagine duas esferas, duas formas de ver a realidade, a esfera do absoluto e a esfera do relativo. Na esfera do absoluto, tudo é um. Só há unicidade, não existe divisão e nem forma. Eu sei que isso é inimaginável e incompreensível se visto pela perspectiva da mente. Afinal, a mente tem a natureza dual e o seu trabalho é dividir e criar formas, o que é ideal para que a consciência absoluta e una possa se expressar de múltiplas formas. A partir daí, o todo, a consciência criadora de todas as coisas, que é uma só, criou um ambiente diferente, que iremos chamar de esfera do relativo. E nela é necessário haver as polaridades para que existam as formas pelas quais aquele que é um poderá se expressar como vários. As polaridades devem ser entendidas apenas como a multiplicidade de possibilidades de expressão da energia, como graus de luz para mais e para menos, e não como bem e mal, certo e errado, deveria e não deveria. Quando o todo se multiplicou em incontáveis centelhas divinas, as quais gosto de chamar assim, que são centelhas de luz, elas permaneceram unidas ao todo como consciências sem forma, sem divisão. Porém, essas centelhas enviaram pequenas porções de si mesmas para criarem a forma na matéria, na esfera do relativo. A partir da identificação com a mente e com o corpo, esses fragmentos da consciência começaram a repartir suas mentes, separando tudo entre bem e mal, certo e errado, causando divisão e sofrimento. Na esfera do relativo, parecemos estar separados, mas na esfera do absoluto, na essência, somos todos um. Para facilitar essa compreensão, pense no diretor de um filme, que vê os atores em atuação e sabe que tudo está bem, porque aquilo se trata apenas de uma peça de ficção, uma encenação temporária. Do ponto de vista do diretor, tudo está lindo e correndo bem, mas do ponto de vista dos personagens, é muito real. Por isso, os personagens sofrem porque pensam que tudo é verdade. Só que os atores que interpretam as personagens, quando estão chorando, sabem que é apenas uma encenação. Portanto, a esfera do relativo é a encenação. Já a do absoluto, o making of, a verdade por trás das câmeras. Nossa verdadeira identidade, além das polaridades, é a luz, é o amor, é a unicidade como todo no absoluto. Quando você entende essa diferença, você se eleva sua consciência ao plano do absoluto, ao plano da unicidade, e para de ver o plano inferior como sendo a verdade, o tangível, o real.
compreende que é uma ilusão, algo relativo, apenas uma forma pensamento, e para de acreditar em separação. A verdade é o que está no absoluto. Todos somos um. Lei do ritmo. A imagem que ilustra essa lei é a de um pêndulo que, conforme se move, muda as estações. Esse movimento pendular é o ritmo no qual toda a existência se move. Essa é a minha lei hermética favorita, porque é muito fácil de ser compreendida e de ser colocada em prática. O seu axioma é: tudo flui para fora e para dentro, tudo tem suas marés, todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação à direita é a medida da oscilação à esquerda. O ritmo compensa. A lei do ritmo, assim como da polaridade, é facilmente percebida na sociedade e até as pessoas mais simples conseguem se identificar com ela. Basta nos lembrarmos de certos ditos populares, como um dia é da caça e outro do caçador, e ainda, depois da tempestade, vem o arco-íris. Com certeza você já ouviu a sua mãe ou a sua avó falando uma delas. Era a forma de elas nos ensinarem sobre essa questão do ritmo, de que tem um dia bom e de que tem um dia ruim. Além disso, essa lei também é retratada na Bíblia, em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como é fácil perceber, a lei do ritmo está totalmente ligada à lei da polaridade, a ponto de nós confundirmos uma coisa com a outra. Mas o que precisamos entender exatamente com a lei do ritmo? Em primeiro lugar, saiba que o universo é uma sucessão de acontecimentos em movimento pendular. Então, vamos imaginar o que é chamado no caibalho de pêndulo do universo, ou pêndulo universal. E agora, pense nas polaridades da lei anterior. Esse pêndulo vai se mover no polo positivo ao polo negativo, passando por todos os graus da escala vibracional. O ritmo é este vai e vem, esse sobe e desce. Tudo acontece assim: dia de sol, dia de chuva, dia de sol, dia de chuva. As 4 estações são um exemplo perfeito da lei do ritmo, impondo a sua sequência. Tudo no universo segue esse ritmo sequenciado. Na sua vida, tem momentos em que você está lá no auge e, de repente, tudo começa a cair até você chegar ao fundo do poço. Mas depois, tudo volta a melhorar e você vai novamente para o alto. O pêndulo funciona na vida de cada um de nós e em tudo. O caibalho nos lembra que a lei do ritmo se manifesta até mesmo na glória e na queda das nações. Se você olhar para a história da humanidade, tem vários exemplos. Roma, Egito e Grécia já foram grandes potências do mundo, mas o pêndulo voltou para a polaridade oposta e hoje esses países perderam sua força. Os Estados Unidos atualmente são uma superpotência, mas não serão para sempre. Outra nação se levantará e os Estados Unidos cairão. Essa é a realidade imposta pela quinta lei hermética. É assim na política, é assim no amor, é assim em tudo. Então, a lei do ritmo nos mostra que tudo tem suas marés. E o hermetista, sabendo desse movimento do pêndulo como uma lei universal, trabalha com a neutralização. Explicarei mais para frente. Mas quem não entende isso vai se polarizar. Seu pêndulo vai bater com toda a força em um dos extremos e vai voltar com a mesma intensidade para o extremo oposto. Quando isso acontece, os resultados podem ser terríveis. Se pensarmos em política, vemos que aquelas pessoas que fazem a revolução estão justamente vivendo essa volta violenta do pêndulo. Você vai perceber que isso acontece em todos os governos, sejam de direita ou de esquerda. As pessoas que mais se polarizam nas suas ideologias são as que mais sofrem quando o pêndulo volta para outra extremidade. Por exemplo, primeiro elas vão para as ruas brigar pelo que acreditam, depois, quando o pêndulo volta, o governo pelo qual lutaram
sai do poder e elas se desesperam, elas se descabelam. Em uma situação dessas, o que o hermetista faria? Como ele já entende como funciona a lei do ritmo, simplesmente vai viver a vida dele. Ele não depende de governo algum, porque como domina a própria mente, cria a sua realidade. A alquimista de sua vida não se importa com o que está no noticiário. Ao ver o povo se matando, sabe que é o pêndulo voltando. Isso não quer dizer, contudo, que é para você não dar a mínima para os fatos. O que deve fazer é não se polarizar, não ficar no extremo de nada. Neutralize-se o máximo que possível. Faça com que seu pêndulo não vá de uma extremidade à outra, e sim que fique balançando mais no meio, mais devagar. É você quem vai determinar a velocidade dele. Porém, entenda que neutralizar-se não significa deixar de ter opinião ou dar uma de Pôncio Pilatos e simplesmente lavar as mãos e tirar o corpo fora. Você ainda está nessa esfera temporariamente humana e a vida e seus acontecimentos irão continuar. O que a lei do ritmo nos ensina é ter o equilíbrio interior das nossas emoções, não nos deixando dominar por elas em nenhuma intensidade. Pratique ser o observador de suas emoções. Perceba o que está sentindo e busque um local interno de equilíbrio, que está além do apego e da aversão. Transcenda ambos internamente. No mundo externo, faça o que acha que deve ser feito. Escolha o que a sua intuição e o seu coração conduzirem você a fazer, mas sem paixões desvairadas. Nesse sentido, não posso deixar de mencionar os filósofos do movimento estoico na Grécia Antiga, que foram um verdadeiro exemplo de resiliência em qualquer circunstância. No estoicismo, havia foco no conhecimento e em tudo o que pudesse ser controlado pela própria pessoa. Assim, todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e desejos extremos, eram desprezados. Tudo passa e isso também vai passar. A lei do ritmo também é conhecida como a lei da impermanência de todas as coisas. Por um lado, quando esse princípio hermético se impõe sobre algo a que nos sentimos apegados, essa característica parece desagradável. Afinal, queremos manter para sempre aquilo que gostamos. Temos a sensação de posse ao objeto de nosso apego. Por outro lado, quando pensamos em algo que rejeitamos, queremos que o pêndulo mude logo a direção, levando para bem longe e o mais rápido possível o objeto da nossa aversão. É por isso que sofremos quando estamos nos extremos do apego ou da aversão e o pêndulo do ritmo do universo vem mudando as coisas. O que amamos queremos para sempre e o que odiamos desejamos que termine o quanto antes. Viver assim é sofrer constantemente. Por isso, gosto de olhar para tudo em minha vida e dizer: tudo passa e isso também vai passar. Falar essa frase diante do que eu amo me ajuda a ter consciência de aproveitar o momento presente. Já diante do que me desagrada e me causa desconforto, me ajuda a ter paciência e resiliência. Experimente! A alegria demais também não é bom. Para você entender melhor a lei do ritmo, vamos a outro exemplo mais comum ao seu dia a dia. Quando acontece algo bom para você, como você reage? Embriaga-se de alegria? Lembre-se de que na escala das vibrações, em um extremo está a alegria e no outro a tristeza. Então, você já deve ter ouvido aquela velha história: está rindo muito agora, depois vai chorar. Se você prestar atenção na sua vida, vai ver que é assim mesmo. Quando você se deixa embriagar com a alegria a ponto de perder o controle, o domínio de si mesmo, pode ver que logo depois o pêndulo volta com a mesma força para o lado oposto. Eu vivi isso na prática. Quando morava nos Estados Unidos, queria muito fazer um curso do Bob Proctor, que custava $6.000. Para isso, precisaria vender o meu carro. Muito ansiosa, eu ficava o tempo todo falando: ai, quero fazer esse curso, eu me visualizo já estando lá. Resultado,
Consegui vender o carro e o comprador ainda me pagou em dinheiro. Fiquei tão feliz, mas tão feliz que gritava e me tremia toda de tanta alegria. Isso porque, para mim, aquilo representava a mudança que a minha vida precisava. Eu havia botado tanta expectativa nesse curso que meu coração só faltava explodir. Porém, poucas horas depois, o comprador me telefonou dizendo que o carro era uma bomba e que queria o dinheiro de volta. Ele estava bravo, achando que eu o havia enganado. Só que eu não fazia ideia de que o carro ia pifar, porque ele sempre havia funcionado bem. Então, de uma hora para outra, meu mundo caiu. Eu fiquei horrorizada com a velocidade com que o pêndulo foi com toda a força para o outro lado. Com isso, não consegui me inscrever no curso daquela vez. Chateada, fui reclamar com a minha centelha divina, que me respondeu: o equilíbrio, a neutralização. Por isso, hoje, quando algo bom acontece comigo, eu me lembro da lei do ritmo. Eu me permito sentir aquela alegria, mas seguro a minha onda e não saio por aí gritando desesperada: ai, eu tô tão feliz, ai meu Deus, ai meu Deus. É preciso ter equilíbrio. Comemore equilibradamente dizendo: que bênção, que bacana, eu tô muito feliz, que legal. E quando algo de muito ruim acontecer, haja da mesma forma. Nada de falar: ai, eu não aguento, ai, eu vou morrer, ai, não vivo mais sem isso. Sinta a sua dor, mas procurando manter o seu pêndulo movendo-se devagar no meio da escala das vibrações, e não rapidamente de um polo a outro. Lembre-se de transcender os extremos de apego e aversão. Por isso é que não devemos ser extremistas em nada, buscando transcender e neutralizar as emoções o máximo possível. Os que mais sofrem o efeito do pêndulo são aqueles que estão mais polarizados. Os que menos sofrem são os que optam por ficar no meio. A força do pêndulo chega pertinho deles, mas eles pulam, sabendo que tudo vai passar. Se você se posicionar no meio desse trajeto do pêndulo, ficará só olhando as pessoas que estão nos extremos lutarem entre si. Mas isso quer dizer, então, que você não pode apoiar um lado da política ou de qualquer outro assunto com que mais se identifique? Claro que pode, mas sem ficar lutando, combatendo. Apenas fortaleça os pontos positivos de sua escolha. Quando você compreender a lei do ritmo, começará a respeitar os períodos em que o pêndulo balança. Aceitará que em sua vida não vai ter apenas dias de sol, mas de chuva também. E como fazer para não se molhar quando o pêndulo voltar para o negativo e trouxer a chuva? Você irá praticar a neutralização aplicando a técnica de transmutação mental que vou ensinar logo após a 7ª lei hermética. De qualquer forma, tem algo simples que já posso explicar sobre a lei da neutralização, para você aplicar quando o pêndulo estiver vindo para o lado de que você não gosta. Imagine que você esqueceu de puxar o freio de mão do seu carro e ele começa a descer a ladeira. E agora o que fazer? Você fica desesperado e tenta parar o carro, mas sabe que, se tentar pará-lo depois que ele iniciar a ladeira, será esmigalhado. Agora pense que esse carro representa os seus sentimentos. Quando você perceber que está começando a se sentir com raiva, tristeza ou qualquer outra emoção indesejável, pare esse sentimento antes que ele ganhe força. Com o pêndulo do universo, faça algo parecido. Você não tem como pará-lo, porque ele é maior do que você, mas pode regulá-lo. Já o seu sentimento você pode dominar. E como você para esse carro? Mudando o seu ponto focal. Se está assistindo ao telejornal e vê algo que o deprime, desligue a TV e vá fazer outra coisa. Se está começando a ficar triste, procure tirar isso rápido do seu coração. Não espere passar dias e dias nesse estado para então mudar. Vai ser muito mais difícil. Mesmo assim, se a tristeza se instalar, a única coisa que posso te dizer é: deixe o carro passar por cima de você. Você não vai morrer porque o pêndulo vai voltar, né? Ou seja, tudo passa, tudo sempre passará. Nada é eterno. Não há alegria nem tristeza que durem para sempre. É isso que fala a lei do ritmo. E quando você a compreende,
juntamente com a neutralização e a transmutação mental, perde o medo da volta do pêndulo. Isso porque já sabe que na sua vida o pêndulo vai ter a velocidade que você determinar.